Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Joel Almeida é um designer e ilustrador da Geesteira em Águeda. Nasceu em março de 94. Estudou design de equipamento na Escola Secundária Marques de Castilho e licenciou-se em Arte e Design na Escola Superior de Educação de Coimbra. Além da enorme paixão que tem pela prática da ilustração, tem projetos desenvolvidos no âmbito do design de produto, design gráfico e arte conceptual, considerando-se um criativo camaleónico. Atualmente é designer e assistente de museu na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, em Águeda, e paralelamente continua a desenvolver trabalhos na área do design e ilustração. Já participou em vários projetos e exposições, faz parte do Matéria Negra Collective, um coletivo de ilustradores, e recentemente tem colaborado como ilustrador com o jornal Soberania do Povo, o que vê como uma oportunidade de divulgar o seu trabalho e o que mais gosta de fazer junto da comunidade de Águeda. Joel, viva! Bem-vindo à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda, e desde já o nosso agradecimento. Nasceste em Aveiro, mas és de Águeda, estudaste em Águeda, fizeste o secundário em Águeda. Conta-nos muito resumidamente esse teu percurso, a tua história. Olá, e também dizer um olá a todas as pessoas que nos estão a ouvir no podcast, e também agradecer o convite. O meu percurso é bastante simples. Eu passei pela Escola Secundária Marques de Castilho, tinha sempre um gosto pela área das artes. No entanto, enverdei na altura em design de equipamento, num curso profissional. Estudei lá e depois, no final do curso profissional, tive algumas experiências profissionais, algumas experiências curtas, e depois fui para a faculdade, na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde me licenciei em Arte e Design, e então a partir daí tenho desenvolvido trabalhos na área do design, na área da ilustração, e também o trabalho principal que tenho hoje em dia, que foi logo a seguir ao curso, na Fundação Dionísio Pinheiro, também em Águeda. Portanto, tudo se centrou aí muito na zona onde nasci, e é aí que eu continuo também hoje em dia. Já agora, estudaste Arte e Design na Escola Superior de Educação de Coimbra. Houve algum fator determinante na opção em Coimbra? Inicialmente, a ideia nem era ter ido para esse curso. Eu tinha estado... eu sempre fui um pouco indeciso quanto ao curso. Mesmo na área das artes tinha alguma indecisão. Inicialmente, mesmo antes de eu pensar sequer em ir para design de equipamento na Marques de Castilho, eu pensei em ir para a arquitetura. Entretanto, durante o percurso académico na secundária, eu mudei de ideias, descobri depois o design, e o meu intuito era ir para design em Aveiro, tanto pela proximidade com Águeda, mas também pelo curso, que eu gostava bastante do curso. Okay. Houve ali alguns problemas no meio em que eu não consegui entrar, porque também as médias cresciam ano após ano, e houve ali algumas dificuldades, e então eu pensei nesse curso em Coimbra, muito por causa da minha indecisão, ou seja, eu tinha interesse na área do design, mas ao mesmo tempo eu tinha um forte apelo para a questão da arte, e também sempre me intrigava muito o desenvolvimento artístico, e eu pensei, por que não ir para Coimbra, para a arte e design, e explorar um pouco das duas áreas, e até, quem sabe, um dia mais tarde fazer uma especialização numa área que eu me interesse mais. Então foi mais nesse sentido até que eu fui para Coimbra. Embora, claro, é sempre fascinante estar numa cidade tão conhecida como cidade universitária como é a cidade de Coimbra, e é um ambiente que realmente uma pessoa se sente quando lá está. Deduzo pela resposta que tenhas boas memórias de lá. Sim, exatamente. Ok. Olha, o teu portfólio é bastante abrangente. Reúne, lá está, o tal design de produto, ilustração, design gráfico, performance e instalação. Isto é admirável. Sentes que estas áreas acabam por estar naturalmente ligadas ou representam desafios que queres agarrar também como uma forma de crescimento profissional ou artístico? Eu penso que todas essas experiências que eu tive a oportunidade de realizar, e no fundo diariamente tenho essa oportunidade, são enriquecedoras para mim, mas fazem também parte de um processo de evolução pessoal também na questão das artes. E acho que faz muito parte
daqueles que têm interesse pela área criativa, de ir experienciando as coisas. É quase como um crescimento, quando uma criança começa a dar os primeiros passos, tem um interesse em tocar em tudo, em ter contacto com realidades novas. E eu acho que nesse começo da vida artística, assim, dizendo assim, existe sempre esse interesse de experienciar, de criar coisas que se calhar nunca foram criadas em nós mesmos, não quer dizer que já não tenham sido criadas por outros, mas que nós ainda nunca tivemos aquela experiência, e eu sempre tive muito esse interesse em muitas áreas, mesmo sem ser na área da arte. Na área da psicologia, da sociologia, isso são coisas que me intrigam muito. E então essa questão, tanto das performances como da parte mais artística, a outra parte mais profissional, que também envolve a questão da minha formação inicial em design de equipamento, a experiência depois em contexto laboral, através de estágios, tudo isso trouxe essa bagagem, no fundo, essas experiências que se traduzem em conhecimento. E que no fundo eu acredito sim que todas as experiências, quando são bem aproveitadas e quando nós temos a abertura da mente e a expectativa no sítio correto, nós conseguimos aproveitar daí aquilo que de melhor pode haver. E então é nisso que consiste muitas das vezes a maturidade que vamos conquistando ao longo do tempo. Portanto, achas que de facto há um interesse em reunir o máximo de inputs possível e no fundo todas elas acabam por estar ligadas e portanto tudo enriquece. Sim, exatamente. E eu acho que lá está, essa questão de estarem ligadas é fundamental, porque se nós repararmos a criação artística na sua essência é comum, ou seja, todas as áreas de criação artística têm um ponto em comum, que é uma espécie de necessidade de exteriorização do próprio artista, do próprio sentido da arte, que vive muitas vezes no interior do ser criador, neste caso, se podemos considerar que ele seja artista, mas depois essa exteriorização tem que acontecer para que se materialize algo. E então o confronto. Isso é uma necessidade constante em todas essas áreas. E no fundo, elas acabam sempre por se ligar. E muitas das vezes as pessoas que estão ligadas ou que trabalham numa dessas áreas têm sempre algum tipo de contacto com as outras, é quase inevitável, mais que não seja pelo contacto com outras pessoas que trabalham nas outras áreas e que no fundo trazem um grande enriquecimento para a atividade, seja ela qual for. Nessa sequência, conta-nos um bocadinho agora o teu percurso profissional, as coisas mais interessantes, ou abrangentes, que já fizeste ou que estejas a fazer agora neste momento, apesar de estarmos nesta altura também numa altura muito, muito estranha e irregular, mas no fim de contas conta, obviamente. Claro. Eu acho que as primeiras experiências são sempre, as primeiras experiências profissionais são sempre interessantes, mesmo que sejam desinteressantes, ou seja, mesmo que na altura nós achemos que aquilo não faz muito sentido ou que pareça que não estamos no caminho certo, essas experiências são sempre muito interessantes. Então eu tenho sempre comigo, mesmo as experiências em empresas, coisa que eu hoje em dia não tenho esse contacto, mas as experiências em empresas são muito interessantes, dá para nós termos noção do mundo de uma maneira muito curiosa e de uma maneira que nós não temos essa noção muitas das vezes quando estamos unicamente no campo artístico. Então essa parte do design sempre esteve presente e a realidade empresarial e industrial é uma coisa que me fascina, tanto pela pressão que existe nesse meio, como também por uma série de fatores que influenciam. Depois, o que eu tenho feito e que geralmente me traz, lá está, aquele sabor bom, não é, de criar, é a questão da ilustração. É algo que eu tenho desenvolvido sempre paralelamente com os meus trabalhos, tanto de design como da museologia, no caso do meu trabalho no museu, e que destaco alguns deles. No caso, eu participo e sou membro integrante de um coletivo de ilustradores, mas não só de ilustradores, ou seja, é um coletivo que faz entrevistas ilustradas, que é uma Matéria Negra Collective, e que nós vamos fazendo, no fundo, um trabalho de divulgação de personalidades artísticas, quer nacionais ou internacionais, por meio dessas entrevistas um tanto ou quanto descontraídas e o máximo de descomprimidas de qualquer pressão e com perguntas assim às vezes mais inusitadas, e de todo modo depois nós conseguimos também associar à palavra a imagem, e é nessa parte que eu entro, assim como outros ilustradores que igualmente fazem parte do coletivo. Para além disso, também tem uma outra parte
que eu acho muito interessante e que eu desenvolvo com muito gosto na área de ilustração, que é a parte solidária. E nesse caso eu também destaco os trabalhos que tenho feito para a Ajudares, que é uma associação do Porto que trabalha com ajuda humanitária, especialmente a crianças e famílias com necessidades especiais de apoio, quer social, quer económico, e que no fundo enriquece muito, porque eles têm projetos que para além de nós, ilustradores ou designers, que eu faço para eles vários trabalhos, tanto de design como de ilustração, mas dá sempre um grande aconchego para nós saber que o nosso trabalho, para além de estarmos a gostar daquilo que estamos a fazer algo para ajudar alguém. E nesse sentido, às vezes eu recebo e-mails a dizer que este mês oferecemos um X número de óculos a crianças carenciadas, este mês conseguimos fazer umas obras no nosso espaço exterior para as crianças brincarem e realmente é reconfortante. E esses são os trabalhos até que eu acho que eu gosto mais. E depois tenho tido também a oportunidade agora mais recentemente de algumas colaborações que eu também já tinha anteriormente. Agora na questão do Covid tive um projeto também muito interessante que foi o Covid-19 mais eu, que foi um projeto para o qual eu fui convidado também enquanto ilustrador solidário e que se prendia com a questão do esclarecimento acerca da pandemia, porque no início era tudo muito confuso. As pessoas tinham alguma dificuldade também em perceber o que é que se estava a passar e também as normas que estavam a ser transmitidas por parte das autoridades governamentais. E então o projeto explorava mesmo isso, nós comunicarmos mensagens que fossem apelativas e simples e sempre associadas à imagem, para que fosse perceptível para todo tipo de pessoa e também tanto para públicos mais velhos como para os mais jovens. E também foi um projeto muito curioso que aconteceu quase em simultâneo com a questão das ilustrações no Jornal Soberania do Povo, também o jornal cá de Águeda, e aconteceu mais ou menos em simultâneo, ou seja, eu produzia para esse projeto do Covid-19 e depois também para o Soberania do Povo, que acabava também por ser o mesmo sentido, ou seja, um sentido de comunicação relativamente à nossa nova realidade da altura, não é? E depois, pronto, tenho feito alguns outros projetos como exposições, eu participo regularmente também em concursos e também ultimamente tenho feito alguns trabalhos que nunca tinha feito até então, relacionados com a arte urbana, algumas pequenas intervenções. E também foi muito interessante, também são coisas muito interessantes porque acabamos por sair do pequeno formato para algo um pouco maior, mesmo que seja 1 metro ou 2, já é, para nós que estamos habituados a uma folha A4 ou A3, já é muito interessante. Exatamente. Já agora, fala-nos também um bocadinho da tua colaboração com a Fundação Dionísio Pinheiro, o museu aqui de Águeda. Ok, esse aí é o meu trabalho, ou seja, é aquilo que eu faço no dia-a-dia, então para mim é muito importante falar na Fundação, até porque é uma área que se prende intimamente com a arte, que era, lá está, quando eu iniciei a minha formação, era sempre uma área um pouco secundária, mas que no fundo acabou por ser a área na qual eu hoje lido, na maior parte do meu tempo. E no caso, a Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro localiza-se em Águeda e é uma fundação que tem um património muito rico de arte antiga, essencialmente, mas nós também desenvolvemos exposições temporárias, ou seja, o nosso principal objetivo é a conservação e a divulgação do património deixado pelos nossos instituidores, que é um património, lá está, é bastante extenso, tem obras riquíssimas, tem peças que vale muito a pena ver, e depois temos a par com isso uma outra parte que no fundo acaba por dinamizar também um pouco a questão expositiva, que são exposições temporárias, ou seja, de tantos em tantos meses nós temos... geralmente são sempre 3 exposições temporárias nos nossos 3 espaços de exposição, mas há alturas em que temos exposições coletivas, depende um pouco também do nosso programa em termos de exposição. A par com isso, nós vamos desenvolvendo também algumas atividades culturais, pronto, há alguns concertos em determinadas alturas do ano, principalmente nos aniversários do museu e no Dia Internacional dos Museus temos sempre assim os programas mais completos para as pessoas usufruírem e no entanto tem sempre a questão musical associada à arte, associada também à poesia, porque nós envolvemos-nos também muito em projetos editoriais de apoio tanto a poetas como também nós próprios fazemos algumas publicações.
e vamos desenvolvendo esse trabalho a par com também a nossa função de assistência, ou seja, a atribuição de bolsas, a atribuição de apoio artístico a alguns artistas também que vão trabalhando e que vão pedindo apoios, e também alguns prémios artísticos, no nosso caso que atribuímos anualmente, e também a questão da assistência de espaço, de estarmos, no fundo, também abertos à comunidade para acolher as ideias das pessoas e, no caso de incluirmos algum tipo de iniciativa no nosso espaço, que é um espaço peculiar, porque lá está, é um museu, mas é um museu muito mutável, do ponto de vista em que nós conseguimos agilizar, às vezes, certo tipo de eventos no espaço museológico que habitualmente não se enquadram nesse tipo de ambiente. E então é sempre muito curioso o tipo de eventos que já lá foram realizados. E depois outra área que eu também gosto muito e que também tenho vindo a desenvolver, tanto na parte como ilustrador, mas que também no fundo está muito presente aí na questão da fundação, é as atividades com crianças, a questão das visitas com os vários públicos, mas as visitas juvenis e com crianças são sempre uma coisa fantástica, e eu adoro essa parte. É sempre uma alegria ver o olhar entusiasmado das crianças com as peças de arte, mesmo que seja arte clássica, arte que às vezes pode não despertar tanto o interesse deles, mas no fundo são aqueles que muitas das vezes despertam mais o interesse para certos detalhes e certos pormenores que enriquecem muito a nossa vida enquanto trabalhadores, enquanto funcionários, enquanto colaboradores destes espaços de arte. Muito bem, e assim começa também todo este trabalho de sensibilização dos mais pequenos para a arte e para todas as peças que têm uma história normalmente incrível. Exatamente. Olha, a ilustração é a tua grande paixão, mas tens outras. Achas possível e gostarias de viver só da ilustração? Sim, essa é uma pergunta muito curiosa, porque eu já passei por várias fases, ou seja, eu no início tinha muita expectativa, talvez, de uma atividade artística, só por si mesma. Depois interessei-me muito pela área do design e pela questão da resolução de problemas que está associada à questão do design. Depois a ilustração surgiu, acho que desde sempre, porque eu já, desde a escola, desde os tempos mais... de quando era mais pequeno, quando era criança, tinha sempre isso muito presente, ainda que não fosse ilustração por si mesma, mas o desenho sempre muito presente. E então eu assumo que sim, que a ilustração seja talvez a área que me completa mais enquanto criador. No entanto, eu reconheço a importância das outras áreas na minha vida, e então eu acho que mesmo a questão da ilustração está sempre muito interligada com todo o processo que funciona em mim, no fundo, de estar sempre envolvido em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, eu no fundo habituei-me bastante a essa questão de ter vários projetos paralelos. E então a ilustração acaba sempre por ir beber um pouco disso, um pouco dessa minha personalidade sempre envolvida, sempre muito questionadora, muito lá está, muito curiosa. E então essa curiosidade muitas das vezes diz-me assim: não vais só por esse caminho, vai por vários. Então acabo sempre por ter um grande interesse na ilustração, ou seja, acho que se algum dia surgisse uma grande oportunidade para eu só fazer ilustração, muito provavelmente eu aceitaria e apostaria nesse caminho. No entanto, eu acho que mesmo que isso acontecesse, eu iria sempre continuar a fazer outra coisa que não fosse a ilustração. Por isso acho que acaba sempre por ter essa ambivalência na questão das minhas preferências profissionais. Ok, portanto, digamos que toda essa circular externa à volta da ilustração serve como um motor de inspiração para a ilustração. Sim, acho que sim, acho que é fundamental até. Ok. Achas que há as diferenças na ilustração como meio de comunicação, os livros, os jornais, revistas, e como objeto de arte, vês diferenças nelas? Essa é uma pergunta mesmo muito curiosa e muito interessante mesmo de abordar, porque eu acho que, na minha opinião, isto falando por mim, existe uma diferença. Mas eu depois também chegarei a outro ponto. Mas a diferença base que eu coloco nessas duas questões, na ilustração dedicada à comunicação, como meio de comunicação em livros, em jornais e noutro tipo de plataformas,
tem sempre ligado a si uma certa objetividade que é necessário cumprir, uma certa resolução de um problema, que neste caso é o problema comunicativo. Tem um propósito claro, ou seja, nós temos geralmente definido um público-alvo, temos um objetivo claro quando estamos a fazer aquele desenho. E na questão da ilustração como objeto de arte, esses pontos são colocados em segundo plano e em primeiro plano surge a liberdade criativa acima de tudo e também a subjetividade, que pode aí verificar-se, porque já não há a necessidade de comunicar algo, ou seja, o processo de comunicação, quando é realizado por si mesmo, temos sempre que seguir essa guideline para não nos afastarmos e para não corrermos o risco de termos uma ilustração num jornal, por exemplo, e termos um texto e aquela ilustração não apoiar o texto e, por outro lado, prejudicar. Então temos, nessa área, é quase como o design, e aí associa-se muito a questão da ilustração e design gráfico. Ou seja, são coisas que estão muito, que se interligam bastante. Ou seja, existe um forte sentido de resolução de um problema, ainda que possa não ser encarado como problema, pode ser mesmo uma questão de comunicação e nesse caso nós temos que corresponder ao pressuposto e na questão da arte já não é tanto assim. O que é curioso também nessa relação é que hoje em dia a ilustração, na minha opinião, tem ganho uma posição que antes não tinha, ou seja, tem-se elevado cada vez mais a uma questão de objeto de arte, ou seja, as exposições de ilustração cada vez cada vez estão melhores e cada vez estão mais abundantes, e ainda bem que assim é, e temos muitos bons ilustradores em Portugal, e nesse caso... lá está, a ilustração muitas das vezes sai dos jornais, sai das revistas, sai de objetos de comunicação e passa para outros meios, no caso museus e outros espaços, galerias, e é muito interessante ver esse paralelismo da ilustração, que pode ser tanto um meio de comunicação puro, num objeto gráfico, como também pode ser tirado dali e colocado num local onde passa a ser um objeto de contemplação e de fruição artística. Então eu acho que é muito curioso e no fundo a ilustração traz sempre essa experiência sensorial, quer esteja num espaço ou noutro. Ela no fundo pode apoiar um texto, mas depois mais profundo que a questão do texto em si é a questão da ideia, a questão da identidade, a questão da identificação com um ambiente ou uma personagem, no caso de ser algo nesse sentido, e no fundo, quer esteja num livro, quer esteja numa parede, isso transmite sempre uma espécie de uma personalidade, ou seja, a obra ganha vida por si mesma. E então é muito curioso, esse paralelismo eu acho sempre muito, muito interessante de ser abordado tanto na ilustração como noutras atividades artísticas, mas na ilustração particularmente. Muito bem. Nesse seguimento, e aqui esta questão se calhar um bocadinho mais ambígua, que é esta questão que nos transporta mais à origem de todo este processo do design e da ilustração, portanto, o uso do papel, ou seja, o processo analógico versus o processo atual, o processo digital. E se por um lado a digitalização veio, e aqui esta palavra vem com muitas aspas, mas é só para transmitir a ideia, banalizar um pouco o trabalho gráfico, por outro lado as redes, e não só, aumentaram também exponencialmente o mercado tanto de consumo como o de trabalho. Vês aqui algum perigo da arte se perder no meio disto? Lá está, é uma pergunta que pode ter várias questões a envolver. Eu pessoalmente, em termos de, se formos a reparar na questão da produção em si, eu tenho sempre uma ambivalência entre o analógico e o digital, ou seja, eu trabalho muito em analógico, ou seja, com o papel, caneta e o básico e o simples, e isso funciona muito para a questão da transmissão da ideia. E depois, quando quero materializar o projeto em si, eu passo para o digital por ser um meio mais prático e por também dar uma liberdade diferente. De todo modo, essa questão é muito pertinente porque acaba por ter muito a ver com cada artista e da forma como cada um se revê na questão da produção.
eu sempre fui muito ligado à questão da matéria, ou seja, a questão da folha para mim é muito importante. Ou seja, eu tenho mesa gráfica, não é? Eu faço os trabalhos no digital com a mesa gráfica e poderia perfeitamente fazer os rascunhos lá. Mas eu prefiro muito mais fazer os rascunhos num papel, e mesmo algum tipo de trabalho que eu faça em mistura, ou seja, eu faço o trabalho a lápis ou faço o trabalho a caneta e depois no digital combino as duas coisas, ou faço algum tipo de recorte ou faço algum tipo de mancha e aproveito isso, ou seja, há sempre uma interligação. Depois, essa questão do digital, ou seja, nos meios digitais, também é muito curiosa. Porquê? Porque, como nós reparamos, isso foi uma coisa que surgiu muito repentinamente e, no fundo, abriu um leque quase infinito de hipóteses, tanto a nível da criação propriamente dita, como depois também a nível da divulgação. E nesse aspecto eu acho que é muito positivo o facto de no mundo atual nós conseguirmos, estejamos nós, por exemplo, numa grande capital ou estejamos numa aldeia pequenina do interior, nós conseguimimos, no caso agora fazendo um bocadinho de brincadeira, tendo em conta as ligações da rede, que também influenciam, mas se conseguimos estar ligados à internet, conseguimos ter uma presença, ou seja, conseguimos no fundo democratizar um pouco a criação, quer estejamos num grande polo ou num local mais pequeno. Por outro lado, essa questão da perda é muito curiosa, porque aquilo que se repete muitas das vezes torna-se moda, mas depois ganha um certo desgaste, ou seja, a repetição da imagem, a repetição do elemento gráfico não é infinita no sentido da sua força visual, ou seja, a partir do momento em que ela vai sendo mostrada, a primeira vez causa uma sensação, a segunda vez vai causando menos, e assim por diante. Eu creio que em algum caso daí pode advir alguma dessa perda de valor, embora que não seja absoluto, porque no fundo o público é imenso, não é? No meio digital o público é enorme, mas de certo modo a imagem corre sempre o risco de perder esse valor, ainda que seja aos poucos. Isto nós temos, eu até posso fazer aqui uma comparação que é assim um bocadinho estranha, mas que dá um pouco para nós percebermos. Quando nós estamos numa festa, por exemplo, e comemos um doce, se nós estivermos com fome, aquele doce vai criar em nós uma sensação muito prazerosa. Se comermos o segundo, a sensação já vai ser diferente, porque já, no fundo, saciamos um pouco da nossa necessidade. Depois, se comermos outro e outro e outro, vai perdendo o encanto. E então é essa a questão que eu estou a tentar chegar quando falo disso, embora que, neste caso, é uma coisa muito sutil e que nós não nos apercebemos assim à primeira vista. É muito evidente na questão do marketing, e essencialmente no marketing digital, porque nós rapidamente nos fartamos de certo tipo de anúncios, de certo tipo de imagens e de certo tipo de mensagens. Então, por aí, talvez seja mais evidente do que propriamente na questão da ilustração, ou até da arte propriamente dita, que acaba por ter um caráter mais geral e que acaba, de certa forma, por se perpetuar mais no tempo do que outro tipo de mensagens que são mesmo dedicadas a aparecer sistematicamente. Ok. Portanto, crees que haja uma necessidade constante de reinventar a fórmula ou as fórmulas que estão por trás de todo este processo? Exatamente, é esse mesmo o ponto. Eu acho que depois, a partir desse conjunto de fatores que no fundo estão em constante atualização, ou seja, o meio digital funciona a uma velocidade muito mais rápida do que nós funcionamos, e então no fundo, para nós conseguirmos de certo modo acompanhar, que eu nem acredito muito que nós acompanhemos, mas acabamos sempre por estar a acompanhar essa realidade, nós no fundo temos que nos ir reinventando de acordo com aquilo que vai surgindo, e muitas das vezes as novidades são tantas que é preciso ter atenção, no fundo, porque nós temos que decidir em nós mesmos aquilo que queremos aderir, ou seja, a quem é que nós queremos dar o nosso contributo, digamos assim, em termos da presença online, por exemplo. O foco, e né? O foco, exatamente, porque isso é importante também. Ok. Achas que com isto tudo vais ou estás mais perto de ir encontrando uma identidade enquanto ilustrador? Eu, por acaso, essa questão é muito engraçada, porque eu acho que sempre ando à procura dessa identidade, é uma coisa curiosa. Acho que andamos todos, se calhar. Eu acho que sim. Eu acho que ainda não parei de procurar essa identidade, e a partir do momento em que eu assumi
essa procura enquanto uma procura em permanência foi a partir do momento em que eu me senti melhor enquanto criador. Ou seja, eu acho que o caminho para descobrir a identidade, se é que isso algum dia acontece plenamente, que eu acredito que não, que é mesmo um caminho, é um processo constante, que não é estático, mas acredito que a partir do momento em que nós assumimos, pronto, ou seja, eu tenho o meu caminho, o que é que eu vou fazer com os recursos que eu tenho, com as minhas ideias, o que é que eu vou fazer com isto? E então, a partir do momento em que nós criamos desinteressadamente, ou seja, que não estamos demasiadamente focados no estilo, neste caso, ou na identidade, acaba até por surgir uma certa identidade sem que nós percebamos. Ou seja, eu às vezes olho para os meus trabalhos e questiono-me sempre disso, e às vezes vou ver os trabalhos antigos e vou ver os mais recentes e penso porque é que eu fiz aquilo naquela altura e questiono tudo, e depois penso também no seguinte, é que mesmo às vezes na infância há coisas que eu fazia e que hoje faço, ou seja, se calhar existe ali algumas coisas em comum, mas outras coisas não têm nada a ver, ou seja, parece que há sempre alguma coisa que vem connosco de cada momento da nossa vida, então acho que é sempre uma construção, ou seja, esta conversa que estamos a ter está a ser um acrescente para a minha identidade enquanto artista, portanto tudo pode ser um elemento de acrescento, desde que nós também levemos aquilo que é mais benéfico e que saibamos aproveitar as oportunidades, quer sejam elas quais forem, mesmo que não sejam na área artística, muitas das vezes a vida do dia-a-dia, a vida social, a vida que nos coloca junto dos outros, essa aí dá-nos um contributo grande para definirmos a nossa personalidade artística, não só personalidade individual, mas também personalidade artística, e até mesmo o estilo daí pode ter influência. A tal identidade não como um objetivo, mas como um caminho a seguir, uma vez que também os há vários e, portanto, a identidade será o tal caminho. Exatamente. Com todos os pequenos detalhes do caminho, ou seja ele mais lento, mais rápido, ou seja, há pessoas que podem chegar a um ponto de conhecimento da sua identidade. Eu conheço ilustradores que eu olho para qualquer trabalho deles, mesmo que estejam em qualquer sítio do mundo, e eu sei que é daquele ilustrador. E no fundo, há pessoas que chegam lá rápido, outras que demoram mais tempo, e no fundo, quanto menos pressão existir nessa questão de identidade, mais facilmente se chega a esse ponto, se for para chegar. Se não for para chegar, é na mesma um caminho interessante e que há de levar a algum lado, e que no fundo também isso faz parte da própria identidade do artista. Muito bem. Colaboras com o Museu, a Fundação Dionísio Pinheiro, o Jornal de Soberania do Povo, fazes parte também do coletivo Matéria Negra e outras, entre outras coisas que falaste há bocadinho. Acrescentando, entretanto, Águeda é considerada uma cidade instagramável, revelando um crescimento enorme na exposição da arte urbana. Sentes que as pessoas procuram ou se interessam por arte de uma forma geral ou mais em particular pela arte gráfica? Sim, também é uma questão muito curiosa essa, porque na questão da arte em geral, eu acho que as pessoas têm uma certa resistência, muitas delas. Embora existe muita gente que no fundo tem uma abertura grande para a questão da arte, mas existe outra parte do público que tem mais dificuldade. Isso é perfeitamente normal, porque nós acabamos sempre por ter um grande contacto com a arte, creio eu, na idade mais, lá está, na infância. Eu acho que todos nós, no fundo, temos um grande apelo para a criação, seja ela de qualquer tipo de arte que seja. Eu até me lembro muitas vezes daquela expressão caricata do professor Agostinho da Silva, que dizia que o homem não nasce para trabalhar, nasce para criar. Não é que eu concordo a 100% com a afirmação, mas essa questão do homem, o ser poeta, que nasce poeta, no fundo, sim. É muito curiosa, porque se nós repararmos, todos nós temos uma apetência quase inata quando estamos na infância e que nos leva para uma área que tem muito a ver com a questão artística. No fundo, acabamos depois por nos afastar dela, isso não tem problema nenhum. Depois, a questão muito pertinente que tem a ver com essa questão da arte e do que eu contacto tanto no museu como noutras áreas, é que muitas vezes se alia a questão
da moda com a questão da arte, ou seja, às vezes existem coisas que são tendência nessa questão, por exemplo, essa questão da Águeda, neste momento, lá está, ser uma cidade que está muito da tendência, e a questão, por exemplo, das instalações dos chapéus coloridos é uma grande atração, e acho muito bem, mas acaba por ser também, lá está, uma questão de tendência, e muitas das vezes as pessoas vão com um sentido de ver os chapéus, no caso, e por exemplo depois, mesmo quando eles, tanto na questão até do Centro de Artes como a questão da Fundação, pode não haver o acompanhamento, ou seja, as pessoas que vão ver a arte urbana ou ver as instalações muitas vezes podem estar com a tendência, e como hoje é uma tendência muito crescente, a questão da presença social nas redes sociais, digitais, no caso, e acaba por ser um pouco superficial na questão ou seja, são pessoas que muitas das vezes não vão pela arte em si, mas vão por o captar de uma imagem que vai ficar bem no meio digital, ou que vai ser acarinhada por parte dos seguidores, ou alguma coisa do género. No entanto... Ou seja, a busca da arte, desculpa interromper-te, a busca da arte não questionável. Sim, exatamente. E eu acho que é aí que falha. Muitas das vezes, não é que falha enquanto a pessoa, ou seja, de eu estar a julgar a pessoa porque não aprecia arte, não é essa a questão. A questão é que se nós levarmos um pouquinho além o questionamento da vida, nós vamos chegar à questão da arte. E a arte é algo que nos pode levar por inúmeros caminhos. Muitas das vezes, mesmo que nós não entendamos à partida esse sentido. E eu mesmo quem contacta com arte diariamente, questiona-se e pergunta-se se isto é arte, se isto não é. É uma pergunta que é totalmente legítima e que é muito interessante, e que nós devemos levar sempre connosco nas mais diversas áreas da nossa vida. No entanto, o que eu noto é que as pessoas geralmente têm uma certa resistência na questão da arte, mas aos poucos, quando são bem acolhidas nos espaços culturais, quando a arte é explicada com proximidade, com palavras que sejam fáceis de entender, muitas das vezes utilizando até paralelismos com situações reais da vida, as pessoas começam a entender a arte de uma maneira que não é tão distante assim, não é aquela peça que está no museu, é um pedaço de história de alguém que produziu aquela peça, que vendeu aquela peça, de alguém que comprou a peça, que tinha carinho por aquela peça, e que no fundo tem uma história por trás que quando é contada traz muita proximidade para as pessoas. Isso tem alguma dificuldade na questão da arte contemporânea, e mais particularmente na arte conceptual, que eu acredito que seja mais difícil para o público, mesmo o público que aprecia a arte, por ser uma coisa totalmente subjetiva na maior parte dos casos, mas no fundo a mensagem que passa das pessoas é que existe a abertura das pessoas na medida em que nós também sejamos capazes de criar com elas essa relação de abrir as portas com o sentido do acolhimento da pessoa, não para ver uma peça de arte, mas para um certo afeto que nós tenhamos com a pessoa, para a levar a conhecer um mundo que ela talvez muitas das vezes chega com essa resistência. E quantas vezes eu faço visitas e às vezes as pessoas dizem assim, mas eu fazia isto em casa, no caso da arte contemporânea às vezes acontece muito isto, então isto aqui não tem jeito nenhum, ou qual é que é o sentido disto, ou outro tipo de questão. E é muito curioso porque se nós às vezes começamos a explicar as coisas e as pessoas começam a abrir um espectro, lá está, e isso passa-se connosco, todos nós que trabalhamos nestas áreas, algum dia abrimos esse espectro, e a partir de que ele está aberto é infinito o questionamento. Portanto, é uma total curiosidade e pelo entendimento da arte, que não é simplesmente algo estático, mas algo que tem muito por trás, tem um contexto, e é muito importante ter esse contexto em conta, tem uma época, tem um criador, tem alguém por trás e tem um contexto que dão muitas das vezes uma explicação que as pessoas não chegam lá sozinhas. E então é preciso que nós que trabalhamos nessas áreas tenhamos essa vocação para também levar as pessoas para o meio da arte, como se estivéssemos a levar para a nossa casa, para um local em que elas se sintam confortáveis e sintam que estão a ser bem acolhidas. No fundo acaba por ser uma missão, não é? Sim.
e isto acaba por ser um processo, e crees que estamos no bom caminho? Eu acho que sim, eu acho que é um processo educacional no fundo, é quase como, e não pode ser uma coisa forçada, tem que ser algo feito pela vontade, ou seja, nós temos que dar as pistas e depois as pessoas têm que procurar por elas mesmas, e se elas questionam temos que ao máximo conseguir dar respostas a esse questionamento. E nesse sentido, por acaso, por falarmos na questão de Águeda, eu acho que é muito interessante a questão da arte urbana nesse aspecto, porque traz para o meio público, ou seja, traz para o espaço público e o local onde toda a gente circula e tem contacto, algo da arte, ou seja, traz a arte para o espaço público e é uma arte que não está restrita no museu, neste caso, que está à vista de todos, que está diante da crítica de todos, mas que ao mesmo tempo também está diante do olhar, da contemplação, da fruição de toda a gente, de toda a comunidade, quer sejam mais novos, quer sejam mais velhos, nada importa aí nesse sentido. Quaisquer sejam os interesses das pessoas, elas vão ter esse contacto. Eu acredito que no fundo isso também é importante para a questão dos museus, porque esse tipo de arte acaba também por criar muitas vezes um interesse para essa questão da criação artística e na minha opinião temos muitos bons criadores também na área da arte urbana e isso é algo que tem sido uma aposta por parte das autarquias e acho que é muito bom. Está naturalmente próxima das pessoas. Olha, mudando agora um bocadinho e aproximando-nos do fim. Pandemia, confinamento, uma bela altura para criar. Foi? Este ano serviu para quê este ano? Conta lá. Na questão da criação ou na questão da arte no contexto da pandemia, eu acho que no fundo isto serviu muito para organizar um bocado as ideias e para pensar em coisas que talvez não pensaria no dia-a-dia, no cotidiano, nas preocupações do trabalho, nas preocupações dos projetos paralelos, ou seja, deu uma calma também, uma certa calma, ao mesmo tempo que dá um turbilhão de emoções, simultaneamente dá uma calma para nós realmente meditarmos em coisas mais profundas e também pensarmos o que é que queremos fazer, tanto no campo pessoal como no campo profissional. E nesse sentido, deu para pensar em alguns projetos, em algumas iniciativas, algumas coisas que já estão em desenvolvimento, outras que nem tanto. É curioso porque no contexto da pandemia surgiram, lá está, oportunidades e surgiram parcerias que para mim foram muito interessantes e gostei muito de colaborar com elas e que no fundo nós sabemos que as pessoas que estão em contacto permanente com este grande problema têm um papel importante e toda a sociedade no fundo tem um papel importante e nós enquanto artistas e enquanto ilustradores, enquanto pessoas ligadas à arte, muitas das vezes, e eu falo por mim nesta questão da ilustração, que é a área que eu também vou trabalhando mais por fora, a questão de não estar no museu já só por si também é aflitiva, porque uma pessoa tem a necessidade do contacto com as pessoas, tem a necessidade de estar na proximidade com a arte e com todo o resto e isso já só por si é aflitivo, mas a questão depois de estar em casa a trabalhar remotamente e tendo a possibilidade de fazer projetos na ilustração e de pensar em coisas, dá aquela sensação de que será que eu sou útil para este contexto? Qual é que é a minha utilidade nesse sentido? E essa questão de servir, de fazer alguma coisa que seja... Que contribua de certa forma para o bem da sociedade, foi a minha preocupação na questão da pandemia. Então tudo o que eu fiz foi no sentido de trazer um pouco de esperança, um pouco de positivismo, apesar de eu também não ser de positivismos absurdos, ou seja, de nós também tentarmos romantizar a situação, mas de certo modo eu acho que a ter que fazer algo mais vale apostar no sentido positivo e puxar para esse lado do que dramatizar completamente e então deixarmos ir tudo por água abaixo. E a minha criação nesse sentido foi sempre por aí, por tentar levar às pessoas uma mensagem positiva, por tentar levar às pessoas algo que elas saibam que não estão sozinhas, muitas delas que estariam sozinhas realmente em termos físicos, mas não estão sozinhas nesse sentimento, estamos todos no fundo juntos nesses problemas, embora cada problema é individual e cada pessoa sabe por si o que passa e o que passou nesses momentos da pandemia, mas de certo modo, na medida do possível, o que eu tentei fazer foi essencialmente organizar a mente em termos de
pessoais e de projetos e desenvolver trabalho, desenvolver coisas para a Fundação, pensar também em materiais, em iniciativas que poderão ser desenvolvidas futuramente quando houver público, e ao máximo manter a cabeça ocupada e também limpa de alguns pensamentos que nos vêm e, essencialmente que nos puxam para baixo, e também no fundo não ficar nesse estado muito tempo, porque isso também não contribui para nada de bom. Falaste em mensagem que foste tentando transmitir, e agora peço também uma mensagem que gostarias de deixar, não só para os amantes das artes gráficas, da ilustração, do design, mas também para o público que nos está a ouvir. Assim, a mensagem que, ainda mais neste momento, a mensagem que eu acho que importa muito vincar é que as pessoas deem uma abertura para a arte. Eu acho que é uma área que nestes tempos tem estado em sérias dificuldades e no fundo a arte é algo que nos pode trazer muito bem, e que nós podemos, dando essa abertura, também alimentarmos um pouco a nossa mente e abrirmos um pouco as nossas emoções para algo maior e que está fora de nós, mas que no fundo pode trazer tanto a nós mesmos, ou ao nosso interior. E nestes momentos em que isto é quase como um recipiente que vai enchendo de água, nós estamos tão cheios de algumas coisas, e às vezes não temos essa abertura para procurar algo mais nesse sentido, no sentido da arte. E eu acho que a mensagem a passar é mesmo que para o futuro próximo, quando as pessoas puderem, e no caso eu estou a falar também na questão de Águeda particularmente, vale muito a pena tanto visitar o Centro de Artes de Águeda como visitar a Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, onde eu trabalho. Acho que todos nós estamos a lutar para que as coisas corram pelo melhor e para que possamos estar abertos com a máxima qualidade possível, sempre cumprindo as normas, e estamos ansiosos para ter as pessoas novamente, e também uma mensagem para que as pessoas, se estão em casa e se não têm essa possibilidade, pelo menos por este momento, que também possam dar liberdade a si mesmas, se for essa a sua vontade, de criar algo, nem que seja uma coisa pequena, mas é algo que sempre nos acrescenta algo, é algo que sempre nos traz alguma riqueza de espírito. E então, quer seja nós consumirmos literatura, quer seja cinema, quer seja música, quer seja outro tipo de criação artística, dança ou o que for, e mesmo a questão de criar, as pessoas não tenham medo de criar, de pensar que estão a fazer algo que pode ser aparentemente inútil. Não é inútil, a questão é muitas vezes o valor que nós colocamos nas coisas. Então a mensagem é essa, pronto, mantenhamos-nos fortes e mantenhamos-nos psicologicamente ambientados com a realidade que estamos, mas também tendo em consideração a esperança, e neste caso, já que trabalho nesta área, também faço o apelo na questão das artes, e nomeadamente aqui na cidade de Águeda, para que visitem os polos culturais e que no fundo também criem arte, que eu acho que também é muito importante. Super importante. E felizmente Águeda, tanto cidade como o município, tem muita riqueza e que merece a pena ser visitada, ser vista, ser usufruída, sim, digamos assim. Exatamente. Joel, foi um imenso gosto falar contigo. Obrigado por esta conversa. Foi o podcast do Centro de Artes de Águeda, a Chaminé, e um bem-aja a todos e um bem-aja a ti. Muito obrigado também. Foi um gosto. Obrigado. Dançar e cantar a roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda.